aqui, ó. Esse aqui, O Segredo da Mente Milionária, é um dos livros mais lidos entre quem está querendo se desenvolver, empreender, mudar de vida, enriquecer, ao título do livro, O Segredo da Mente Milionária. Mas esse livro aqui, ele vai muito além, cara. Ele vai muito além de enriquecimento financeiro somente. Eu ouvi uma frase e juntei essa frase com as minhas experiências, né? Que é: mude a sua mente e você vai mudar a sua vida. A sua vida financeira, a sua vida conjugal, a sua vida com os amigos e tudo mais. Parece papinho de coach, mas não é não. É papo reto. É realidade de vida. É uma situação que basicamente me tirou da favela do Rio de Janeiro, lá no Centenário Duque de Caxias, para multiempresário hoje. Mais de 2 empresas, sei lá, hoje nós estamos com aproximadamente 3 empresas aqui na China e mais 3 CNPJs no Brasil, mais 3 empresas no Brasil. Trabalhando em operações multimilionárias, com vários colaboradores, com uma estrutura aqui na China. E isso eu tô falando não me gabando, não, jamais. Sem Deus na minha vida eu não teria nada disso. Porém, isso aqui que eu vou falar agora, isso aqui que eu vou discutir hoje com você, esse assunto que eu vou discutir no Fala China podcast de hoje, mudou completamente o destino da minha vida, porque você pode estar diante de várias oportunidades da sua vida, como já pregamos aqui, como já falamos aqui, começa com o que você tem e você não saber que você tá com essa oportunidade, que essa oportunidade de fato existe, né? Então, não menospreze o que eu vou falar agora. Não tire conclusões, mais um papinho de não sei o que, não sei o que. Não, irmão. Vou falar pra tu. Vou falar pra tu, brother. Não. É algo que de fato pode mudar a tua vida como que mudou a minha. Porque tudo começa por aqui. Então, mude a sua mente e você de fato vai mudar a sua vida. Eu vou começar com a história desse livro aqui. Como que eu disse, ele fala sobre ganhos financeiros. E eu usei esse livro aqui não para ganhos financeiros. É óbvio que ajudou pra caraca. Mas esse livro ele fala sobre mentalidade, sobre pensamentos. E eu usei esse livro para poder mudar algo na minha vida que, nossa, era forte demais. Era bem zoado. Hoje eu vou gravar esse podcast hoje com esse acompanhamento aqui, com café. Não vai ser chá hoje, vai ser café. Eu sou cafezeiro, rapaz. Sou cafezeiro demais. Bom, vamos lá. Eu até peguei aqui para poder fazer um resumo. Tem coisas. A IA faz muita coisa, mas uma das coisas que a IA faz muito bem. Deixa eu ajustar a cadeira aqui. A IA faz muito bem resumos e pesquisas. Mais um pouquinho. Pronto, agora sim. A IA faz muito bem resumos e pesquisas. Nossa, até mudou a postura do cara. Eu tava meio que assim, ó. Vou mudar aqui também o microfone. Pronto. Pedi pra IA fazer um resumo, apesar de eu ter o livro aqui, já ter lido esse livro várias vezes, só para eu poder focar no assunto principal. Ela fala assim mais ou menos: o autor explica que você deve se tornar um observador dos seus próprios pensamentos. Começamos aqui, ó. Essa parte aqui me chamou muita atenção e foi aonde que virou a chave. E ele fala sobre ele faz uns gestos que eu não sei se eu vou conseguir fazer o gesto aqui, mas eu vou só apontar, eu não vou fazer o gesto todo, né? E vou falar a palavra e você vai conseguir entender que é degolar, tá? E o que ele fala sobre esse gesto? Nós, seres humanos, temos muito pensamento por dia, muitos. A ciência já contou, não é o tema aqui, mas desses pensamentos, existem pensamentos positivos e pensamentos negativos, né? Eu era um cara muito negativo, velho, muito negativo. Eu sempre fui gordinho, hoje tô um pouquinho melhor, tava melhor em 2022 ali, eu tava bem legal, tava com 90 e poucos quilos, já aumentei de novo, tô
tô acima do que eu deveria estar. Eu sempre estive nessa, né? Engorda, emagrece, engorda, emagrece. Eu nunca fui um cara muito popular. Eu não tive muitos apoios familiares, né? Que muitos do formato mental que você tem hoje, formas de pensar, vem muito da família, dos primos, dos tios, das tias. Então, eu nunca fui um cara ali muito que tive muito apoio, né? Assim, no sentido mental, né? Falando mentalmente falando. A minha família sempre me apoiou, mas mentalmente falando, assim, apoia, vai, que não sei o quê, que você é um cara bom, só na parte da música. A parte da música, realmente, eu tive esse apoio da minha família. Mas, assim, desenvolvimento pessoal, sabe? Autoconfiança, né? Não, nunca tive, não. Então, sempre fui um cara muito negativo, dependendo de aprovações de terceiros. Então, quando ele fala aqui, ó, o autor explica que você deve tornar um observador da mente, significa o seguinte: com vários pensamentos que nós temos por dia, eu vou até perguntar para ele aqui, quantos pensamentos por dia nós temos? Quantos pensamentos por dia a ciência diz que temos? Vamos ver aqui o que ela vai responder. Se a internet estiver boa, vai responder rápido. Difícil entender, mas uma média de 60 a 80 mil pensamentos por dia. Estima-se, tá? Então, pensamentos. Estima-se que temos aproximadamente 60 a 80 mil pensamentos por dia. Desses pensamentos, eu tenho certeza que na época eu devia ter uns 80, 70% de pensamentos negativos contra pensamentos positivos. Sei que é pensamento negativo, Léo. Pode ser um pouco mais exato? Sim, posso. Ah, eu tava trabalhando na época, né? Então, putz, meu trabalho, não tô conseguindo fazer meu trabalho direito. Caraca, será que vai dar certo? Ah, pô, não sei o quê. E se o meu cliente pensar dessa forma? E eu acho que não vai dar certo não, hein, cara. Acho que o cliente não gostou da forma que eu falei. E se eu oferecer dessa forma, eu não vou estar vendedor demais? Se eu falar assim, eu não vai estar... Era esse tipo de pensamento. Sem pensamento negativo. Eu sempre fui um cara muito, 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 muito negativo. E eu lembro exatamente, cara. Nessa época, eu era mais ou menos 2015, não, 2015 não, 2016 para 2017. Eu tava ingressando na empresa que eu trabalhava, que era a Xingyu, empresa de semijóias, uma fábrica de semijóias. E, nossa, o que vinha de pensamento negativo era absurdo. E esse livro, e essa parte aqui que o autor fala, me ajudou bastante. Basicamente é um exercício. Deixa eu complementar aqui. Né? O autor explica que você deve ser um observador, tá? E como que funciona. E ele fala para você aplicar uma técnica, porque pensamentos negativos te atrapalham. Né? Se você começa alguma coisa já com pensamento negativo, esquece. Se você entra no jogo, no campo, no jogo, pensando que você vai perder, você já perdeu. Você já perdeu aqui. Vários atletas falam sobre isso. É muito guerra mental. Se você entra no ringue, lutadores de UFC, eu adoro o UFC. Se você entra no ringue, e com pensamento já negativo, já era, você já perdeu. Então a batalha, a luta, os problemas começam aqui. Se você começa aqui negativamente, já era. Então eu era esse cara. Eu não sei como que eu consegui, em um ano, crescer tão rápido lá dentro da empresa com esse tipo de pensamento. Né? Eu olhando para trás, eu olho assim, cara, foi Deus. Porque eu tinha um pensamento muito negativo, apesar de eu ser um cara que eu nunca desisti. Eu nunca fui um cara, eu sempre fui um cara que eu caía pra dentro. E você, eu sei que você também é assim. Principalmente, cara, a galera do Brasil é uma galera trabalhadora, é uma galera empreendedora. Não abaixa a cabeça. E eu sempre fui esse tipo de cara, apesar da mentalidade. Quando você tem uma mentalidade boa, juntando esse DNA que nós brasileiros temos, já era, irmão. Aí, filho, é só ir pra cima. E ele fala de uma técnica. Deixa eu ler isso aqui e já ir pra prática aqui com você. A ideia não é apenas mental, envolve um movimento físico que incorre uma mudança de estado mental. Então vamos lá. Se você tem que observar o que você está pensando, se você parar para poder observar, você vai ver. Grande parte dos seus pensamentos são negativos. Não vai dar certo, droga, que não sei o que. Base disso é a televisão. Nossa, guerra mundial e não sei o que. O governo, esse ano tem ano de eleição, tem Copa do Mundo, tem muita coisa, juros altíssimos. Nossa, filho, então é o tempo todo. Se você olhar para a televisão, se você olhar para a notícia, só tem desgraça. Como que você vai ter um pensamento positivo nesse ponto?
Falamos isso, como você mudar a sua forma de pensar, né, no episódio passado. Se você não assistiu, vá lá e assiste. E o, o autor desse livro, eu não sei nem pronunciar o nome dele, T. Harvey? T. Harvey? Acho que é T. Harvey. T. Harvey, eu acho que é a pronúncia. Eu nunca pronunciei. Eu até falo inglês, gente, mas eu nunca pronunciei esse nome, então eu não sei se é assim que se fala. Acho que é T. Harvey. Ele fala o seguinte: quando vem um pensamento negativo, você pensa nele, beleza. Opa, observei, estou pensando negativo. Só que, além da função mental, você fazer algo físico, algo motor, para que te ajude a desconectar desse algo negativo. É bem estranho, mas na prática você vai entender. Vamos lá. Você tá no seu dia a dia fazendo alguma coisa, vem algo negativo assim. Por exemplo, você precisa fazer uma tarefa. Seja no trabalho, seja buscar um emprego, vamos dizer assim, você vai arrumar um emprego, você vai numa entrevista de emprego, você chega assim, caraca, véio, será que o cara vai gostar de mim? Será que vai dar certo? Será que eu vou ser contratado? Tô precisando pagar minhas contas, e aí? Quando chegar nesse tipo de situação, ao invés de você manter esse tipo de pensamento a gente não controla. Você controla o que você vai assistir, o que você vai ouvir, mas o que vem na sua cabeça você não controla. Agora, se você vai manter esse tipo... Aqui é a chave. Se você vai manter esse tipo de pensamento, aí é uma escolha sua. Eu aprendi isso. Eu ficava com a briga do caramba. Pô, mas o pensamento negativo vem. Mas pensamentos vão vir. Nós temos em média de 60 a 80 mil pensamentos por dia. Pensamentos vão vir. Agora, você pode deixar o pensamento negativo morar na sua mente ou não. E o que mudou na minha vida com essa parte desse livro aqui foi quando o pensamento vinha, para eu poder ter algo motor que me lembrasse, opa, estou com um pensamento negativo, o livro fala, é como se você estivesse se degolando, né? Sabe? Quando você se degola. Como que é um vídeo aqui no YouTube, eu não vou fazer o gesto completo, mas degolar, quando você coloca aqui e meio que cortando aqui, sabe? Então é isso aí. Então quando você se você mantém esse tipo de pensamento, é como se você estivesse se matando, sabe? Então, o livro, ele fala sobre isso. Você fazer um exercício. Um dos exercícios que você pode fazer é esse, para você se lembrar. Pô, cara, se eu estiver mantendo esse pensamento aqui, eu vou estar me matando. O livro fala sobre outras formas de você... Eu não vou usar mais isso aqui. Mecanicamente, você fazer um exercício, algo que você lembre, pô, cara, se eu manter esse pensamento aqui, vai dar M pra mim. Só pra não falar um palavrão aqui, vai dar M pra mim. Então, beleza. Eu tentei vários. O livro não fala só essa questão de degolar, né? O livro fala... Vou botar um café aqui. O livro fala de outras formas. Eu tentei várias. Mas essa de degolar, cara, foi muito rápido. Essa de degolar realmente funcionou pra mim. Então, toda vez que eu me pegava pensando algo negativo, porque o processo você primeiro precisa se auto-observar. Fica do nada assim, ó, pega o telefone, deixa do lado e começa a observar os tipos de pensamentos que vem na sua cabeça. É doido. Tu vai se assustar. Se você nunca fez esse exercício, faça, você vai se assustar. A quantidade de pensamentos negativos que normalmente nós temos é absurdo. Quando você se pegar pensando negativo, você vai fazer o quê? Opa, beleza. Faz um gesto. Pega o livro, pega a IA, pega ali, pede pra IA descrever os gestos que o autor desse livro fala pra você fazer e testa aí. Eu testei vários e o que funcionou pra mim foi esse de degolar. E na sequência ele fala, além do gesto motor, ou seja, uma ação física que você faça, você fala uma palavra assim, cancela, 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 para automaticamente a sua mente parar de pensar aquilo ali, né? Funciona, parece uma tecla do computador, né? Quando você fala aquilo ali, você, a sua mente para de pensar aquilo ali, você intencionalmente pensa uma coisa boa. Pensa no que você quer, por exemplo, né? Pô, eu quero ganhar mais, eu quero ganhar eu quero ganhar um salário de 5, 10 mil reais, eu quero viajar, eu quero reformar a minha casa. Muda o seu pensamento de alguma forma. Gente, parece mágica. É óbvio que é um exercício, né? Igual academia. Se você vai pra academia hoje, você não perde, você não emagrece. Eu perdi 55 quilos em menos de um ano. Parece mágica, mas foi dentro de um ano, tá?
Então não foi no primeiro dia que eu comecei que eu decidi, vou emagrecer, pum, emagreci. Não, não é isso. É um processo. Mas parece mágica. Eu vou te afirmar. Tudo isso que eu falei aqui agora, no começo do vídeo, no começo desse episódio, que o que eu conquistei, a mentalidade que eu tenho hoje, os tipos de projeto que eu trabalho hoje, as coisas que eu tô fazendo hoje, veio através da minha mentalidade. Eu era um cara muito negativo. Eu pensei, eu era extremo. Eu, sem brincadeira, eu devia ter aproximadamente desses 60 a 80 mil pensamentos por dia, eu devia ter uns 70 a 80% de pensamentos negativos. Eu era um cara muito negativo. Tudo que eu ia fazer, eu ficava pensando negativamente. Os problemas que aconteciam na empresa. Nossa, isso aconteceu por conta disso. Pô, caraca, velho. Nossa, caraca, deu errado. Tá vendo lá? Ah lá, o chefe falou comigo daquele jeito, eu não entendi o porquê. Pô, aquele cliente não, ele não comprou comigo, ele não fechou comigo porque, nossa, porque eu sou muito ruim, cara. Isso não é pra mim. Eu era esse cara o tempo todo. E quando eu li esse livro, e fala de dinheiro, eu tô falando de mentalidade, isso fala de dinheiro. Quando eu vi isso aqui, eu falei, eu vou resolver o meu problema mental com isso. E toda vez que vinha pensamento negativo, não só pensamento negativo financeiro, porque o livro fala sobre pensamento negativo financeiro. Eu tô sendo bem repetitivo aqui, porque isso de fato, se você entender e você praticar, não adianta você ouvir e não praticar, isso vai mudar completamente a sua vida, como que mudou a minha. E lembrando, isso não é mágica, não é papo de coach, é papo reto. Não adianta você sair, pegar o ônibus 5 horas da manhã para o centro do Rio de Janeiro com um monte de currículo debaixo do braço e só um dia lá tentar arrumar um emprego que vai dar certo não, irmão. Não vai dar certo, velho. Tem que ir com constância, tem que se preparar. Então isso não é papo de coach não, apesar que eu gosto muito dos coaches. Bom, na sequência, quando eu comecei a praticar isso, eu lembrei de alguns mentores, vamos dizer assim, que eu tenho, que comprovava o que eu estava fazendo, o que esse livro falava. Tem um cara chamado Laí Ribeiro, eu já falei sobre ele aqui. Esse cara, do meu emagrecimento e da minha mudança mental, esse cara tem mais de 50% de participação na minha vida. Laí Ribeiro, tem muitos vídeos dele no YouTube, audiolivro, só áudio, não tem ele falando, só áudio dele explicando alguma coisa sobre desenvolvimento, sobre crescimento, sobre estudo, sobre projetos. E eu consumi muita coisa desse cara, esse cara me ajudou muito. Quando eu peguei esse cara falando isso aqui, eu falei, realmente eu preciso mudar minha mente. Ele fala assim, ó, não adianta alguém te dar uma oportunidade agora e você trocar de cidade, de bairro, de lugar, com salário maior, com algo bem favorável para o seu crescimento, se você levar você com você. Quando eu vi isso, é óbvio que ele deu um contexto, ele explicou, mas quando eu vi pela primeira vez, eu ri porque foi engraçado pra caramba. Sabe qual é o problema? Porque você tá reclamando aí, né? Ah, é porque é o meu trabalho. Ah, é porque é onde eu moro. Ah, é porque você dá um monte de desculpa. O problema sempre dos outros, nunca é seu. Né? Ele deu um contexto mais ou menos assim, eu estou parafraseando. E quando ele começou a falar, eu falei, mano, eu deu vontade de rir. Não, na verdade eu ri. Porque, beleza, vai te dar uma oportunidade aí de você sair do bairro onde você tá, do trabalho que você tá, você vai pra um lugar perfeito como que você tá imaginando. Só que o problema é que você vai levar você consigo mesmo. Não parece piada isso aqui? Pô, mas é verdade, mano. É verdade, você vai levar você com você mesmo. Se você for com essa mentalidade negativa que você tem, já era, mano. Chegar lá, a coisa que era boa pra você, você vai começar a dar um monte de desculpas e reclamar do que tá bom, do que você mesmo desenhou que é perfeito pra você. Chegou lá, beleza, vai ser uma semana no máximo ali, vai começar a vir as reclamações ou as desculpas, porque você levou você com você mesmo. Caraca, Léo, você levou com você... velho. Porque se você for com o tipo de mentalidade que você tem hoje, já era. Não adianta onde você vai estar. Não adianta. Você vai levar você com você mesmo. Se você pudesse ir e deixar você, mudaria. Como assim, Léo? Cara, eu fui nas oportunidades que a vida foi me dando e eu fui cavando algumas oportunidades. Só que quando eu cheguei lá, eu levei eu comigo mesmo. Mas chegou um tempo que eu me mandei embora. Parece papo de maluco, né, velho? Mas o Léo antigo, a mentalidade que eu tinha,
a forma que eu pensava, eu demiti, velho. Eu mudei. Eu mandei, ó, mete o pé. Mete o pé. Foi mais ou menos isso. Eu fiquei muito feliz com um vídeo que eu assisti esses dias de um cara que eu respeito pra caramba, Thiago Testa. Eu já contei a história dele. Ele publicou algo no status dele falando assim: é, se você. Que bom que eu mudei, né? As pessoas pensam que eu sou a mesma pessoa pra sempre. Que bom que eu mudei. Né? Imagine se eu fosse a mesma pessoa que eu era há mais ou menos uns, sei lá, eu tô aqui há 17 anos. Imagine se eu fosse a mesma pessoa. Eu ia estar com os mesmos pensamentos, com os mesmos resultados. Então, que bom que eu mudei. Mudei pra melhor. Que bom que eu cresci, né? Então, cara, se você levar com você mesmo, com a mesma mentalidade, sem fazer nada pra poder mudar, esquece. Não vai adiantar nada. Acho que os resultados que você tá tendo vai ser os mesmos que você vai ter. Aí, é simples assim, não tem muito o que mudar não, não tem muito o que fazer não. É, o outro cara que eu gosto pra caraca, amo esse cara, velho. Eu assisto muito a pregação dele. Pastor Cláudio Duarte, ele falou a mesma coisa. Só que ele fala muito de casais, né? O ministério dele, a missão dele, uma das missões dele, é talvez a principal, é falar para casal. Ele mesmo já falou isso. O meu ministério é ministério de casais, né? Ele fala muito. Nossa, eu era um cara completamente, um marido completamente diferente. Hoje eu tô no meio do caminho, tô me esforçando bastante, mas eu me tornei um homem melhor, um pai de família melhor, um pai melhor e um marido melhor a partir do momento que eu comecei a ouvir esse cara. Indico bastante. Pastor Cláudio Duarte, ele fala sem massagem, velho. Ele fala sem filtro. É engraçado pra caramba que aquele cara, que pra quem não conhece Cláudio Duarte, você já deve ter visto algum vídeo dele. Ele é um pastor, ele cabelo branco e barba branca, todo barbudão, de óculos, e ele fala meio que ele é engraçado pra caramba. Mas a mensagem dele, a mensagem que ele carrega é absurda. Ele falou a mesma coisa, só que de uma forma diferente. O problema é quando você vai e leva você com você mesmo. Então, gente, de fato, quando você entende isso e muda essa forma de pensar, muda essa mentalidade, né? O jogo muda, tá? Então não adianta você ir para um lugar e levar a mesma mentalidade, as mesmas histórias, a mesma experiência. Então não importa a forma que você vai estar utilizando, faça alguma coisa. Esse gesto, eu não vou fazer o gesto, mas esse gesto aqui de você se degolar quando você está pensando algo negativo me ajudou muito. Pode te ajudar também. Então, seja a forma que vai ser, faça alguma coisa. Tem vários exercícios que você pode praticar. Esse assunto de autodesenvolvimento, né? Tá aí. Nossa, tem muito conteúdo, fora os livros, fora as pessoas falando, tem muito conteúdo. Eu trouxe mais alguns exemplos aqui, né? Que é um exercício que foi esse do livro, eu também fazia, cara. Eu começava a pesquisar assuntos sobre esse tema. Eu pesquisava muitos assuntos sobre esse tema e tem um livro, eu não vou lembrar o nome desse livro agora. Não vou lembrar o nome desse livro agora, mas é um livro que ele fala também de dinheiro, mas principalmente engraçado que os livros que falam de dinheiro, cara. Ó, eu tenho alguns aqui que a maioria deles eu li, mas não fisicamente, né? Eu gosto muito de audiolivro. Por eu ser músico, eu sou muito auditivo. Auditivo que se fala? Eu sou muito visual, se você é de ver. Eu sou. Eu acho que é auditivo, sei lá, eu sou um cara que gosta de ouvir. Né? Quando eu tô conversando, quando é uma palavra séria ali que eu vou falar, eu olho no olho, mas na grande maioria das vezes eu tô mais dando ouvido pra pessoa porque eu preciso prestar atenção no que ela tá falando. E quando eu presto atenção, a forma que eu presto atenção não é olhando no olho, é aproximando o meu ouvido. O livro que fala muito sobre isso é esse livro aqui, ó, Como Convencer Alguém em 90 Segundos ou Menos. Esse livro aqui fala sobre isso. Mas os livros que eu tenho de dinheiro, olha só.
Hábitos Atômicos, Me Poupe, da Natália Arcuri. Eu tenho mais. Eu vi o livro do Thiago, aqui, ó, do Thiago Negro aqui, ó. Vem cá. Esse livro aqui eu li ele, mas em audiolivro, ó. Thiago Negro do 1000 ao 1.000.000. Fala de dinheiro esses livros. Engraçado. Todos eles falam primeiro de mentalidade. Que não adianta você ter hábitos, ações. Primeiro você pensa, depois você faz, né? Então, umas ações erradas com pensamento. Desculpa, o pensamento errado que vai te levar às ações erradas, as ações erradas vai levar aos resultados que você tem. Então, olha como que tudo começa pela mente. Tudo começa pela mente. Eu não tô lembrando do livro, cara. Eu não tô lembrando nem do título pra poder puxar aqui pela IA, pra poder te dar um exemplo, mas gravo um próximo tema, um próximo assunto aqui e vou falar sobre isso. Esse episódio, ele não vai ser tão longo assim como os demais, porque o assunto dele é tão claro que eu não preciso esticar muito. Se eu for esticar tanto, vai ficar mesmice, igual o começo ali. Eu falei, eu repeti bastante vezes para poder entrar na tua mente. Agora, com mais ou menos 26 minutos de vídeo, de episódio, acho que deu para poder entender a profundidade desse assunto. Eu dei vários exemplos reais. Eu acredito que o principal exemplo que eu posso dar é minha vida. Tá? Vou contar aqui mais ou menos a minha trajetória e como que isso aqui que eu acabei de explicar aqui, de fato, me ajudou. E todas as pessoas que eu sigo hoje, que eu vejo, que eu acompanho, também teve a mesma trajetória. Tá? Eu vou começar pelo esse cara aqui, ó. Que eu vou ler esse cara aqui de novo. Né? Para quem conhece, Flávio Augusto da Silva. Esse livro aqui é Ponto de Inflexão. Esse livro aqui, o Flávio fala sobre a história dele. Alguns pontos de inflexões que ele teve na vida dele e como que isso mudou basicamente a vida dele. Para quem não conhece o Flávio Augusto, é um cara que veio do Rio de Janeiro, tá? Ele começou do zero, ele se matriculou na faculdade, tá? Ele morava lá na boca da favela, lá próximo da Penha, se eu não me engano, tá? Ele se matriculou na faculdade pública, federal, né? Onde ele teve que estudar pra caramba. Ele percebeu que o modelo de escola é bem ruim no Brasil, principalmente escola pública. Ele estudou em escola pública a vida toda, como eu também estudei. E quando ele foi fazer um concurso público, ele percebeu que o ensino comparado com a escola pública e a escola particular era muito diferente, cara. Era gritante, ele estava muito atrás. Então, ele percebeu rapidamente que ele tinha que fazer mais para ele poder se desenvolver. O tipo de pensamento que ele teve foi esse. E ele observou, cara, eu tenho que fazer mais. Eu tenho que fazer mais. Eu tenho que fazer mais. E aí, ele foi lá, estudou pra caramba, passou na Marinha, mas o ponto dele aqui, o ponto que eu quero falar dele é a mentalidade. Eu já falei sobre isso, não adianta você fazer e você não souber o que você quer, né? O Flávio, ele começou a vender relógio na época, tá? Léo, mas ele é vendedor de curso de inglês. Sim, tô falando da história e da mentalidade dele. É o ponto que eu quero extrair aqui, tá? Ele começou a vender relógio por um motivo. Ele queria ganhar dinheiro. Ele começou a namorar. Ele não queria depender do pai, né, e da mãe para poder comprar um sorvete para namorada. Ele começou a vender relógio. Ele viu uma oportunidade ali no relógio. Inclusive, ele ia no Paraguai, comprava relógio, voltava e vendia. Ele começou a ganhar muito dinheiro com relógio. E, cara, chegou a um ponto de ele ganhar mais do que os pais dele, só vendendo relógio. Por que a galera sai de casa às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, volta às 7, 8 horas da noite para poder ganhar um salário mínimo? A maioria desse tempo aqui, quase a metade desse tempo aqui fica dentro do transporte público. Que a galera não faz algo diferente?
a mentalidade que ele teve na época, o pensamento que ele teve na época, nem mentalidade, pensamento. Ele começou a nutrir isso, mas seguindo ali a família, o pai dele, ele foi lá, se matriculou na faculdade, e no meio desse período, até que a faculdade começasse, para que ele, acho que era agosto, e ele já estava no início do ano, ele não tinha o que fazer, ele foi arrumar um emprego part-time, porque ele não conseguia manter essa questão do relógio, né, porque ele ia fazer faculdade. Então ele, vou arrumar um emprego aqui, né, até agosto, só para eu poder pagar ali o cinema para minha namorada, né? Eu já tava namorando, né? Ele não queria depender dos pais. Beleza, ele foi arrumar esse emprego, ele arrumou, ele começou vendendo curso de inglês, e daí tá o Flávio Augusto de hoje. Mas se nós pegarmos a forma que ele pensou, ele teve acesso a uma informação. Dessa informação, ele pensou, caraca, velho, o que me ensinaram, o que me falaram, não é de fato ali a única opção, né? Então, putz, como que eu mantenho isso? Ficar totalmente independente dos meus pais. Tá, beleza, vou ter que arrumar alguma coisa para poder fazer. Vender relógio. Começou a vender relógio. De vender relógio, vou fazer faculdade porque a galera tá ali, ó. Então, ali, ó. O ambiente, falamos sobre isso. Foi lá, se matriculou na faculdade, como que ele já tinha estudado para o concurso da Marinha, não é esse o ponto aqui. Ele foi lá, fez isso. E foi arrumar um outro trabalho. Por quê? Ele tinha algo em comum. Ele queria manter essa independência com a esposa dele, com a namorada dele. Ele não queria depender do pai. Foi lá, arrumou um trabalho. Um part-time, um part-job, né? Dali ele conheceu a profissão que ele adorou, que foi vendedor, dentro de um nicho, vendedor de curso de inglês, e esse cara simplesmente hoje, ele é um dos maiores empresários do Brasil, bilionário, não é milionário. Mas tudo que eu venho falando aqui nesses episódios de podcast que eu tenho trago aqui para vocês, é justamente essa jornada que eu passei. Eu vejo que o Flávio passou e várias pessoas passaram, né? É no caminho. O cara foi vender relógio, teve o gostinho da liberdade, ganhar mais sem precisar ficar 5 horas dentro de um transporte público. Na sequência, ele, putz, velho, pra que eu quero fazer isso? Eu quero fazer isso porque ele tinha um ponto em comum. Ele queria ganhar mais por conta da namorada dele. É o que eu falei em episódio passado. O que você quer? O que você quer? Na sequência, ele foi se envolvendo em situações que, cara, como que eu faço para poder ganhar mais? Quem tá fazendo isso? Modelagem, falamos sobre isso. Quem tá fazendo isso? Tá fulano, ciclano, o cara lá do relógio, e depois ele viu um anúncio no jornal, pô, vender curso de inglês. Beleza, caraca, será que ele foi lá ver? Ele viu que com a experiência do relógio, vender sem eu mesmo faço meu horário, eu já vendi relógio, eu posso vender um curso de inglês, pô. E logo na apresentação lá, quando ele viu, o cara falou, você pode se tornar diretor comercial se você bater as metas. Então ele pensou, cara, então se eu bater as metas, significa que eu faço o meu salário? Eu controlo mais ou menos o que eu ganho? Não é o meu patrão que fala? Então eu controlo? Eu posso controlar o que eu ganho? Engraçado que eu tenho algumas pontos em comuns com o Flávio, porque aconteceu justamente isso comigo. Eu ganhava, tá? Aproximadamente uns... Vamos ficar em 12, vai? Mais ou menos uns 12 mil RMB. RMB é a moeda chinesa aqui, tá? Por mês. Quando eu conheci a Xingyu, o dono da Xingyu me ofereceu 5.500 reais. Desculpa, 6.500 RMB. Eu ganhava 12, ou seja, basicamente a metade do que eu ganhava. Só que ele falou uma coisa chamada assim, ó, comissão. Quando ele falou comissão, eu nunca fui vendedor no Brasil. Eu era o mais próximo de vendedor que eu cheguei foi atendente de balcão. Né, que eu recebia dinheiro do produto que estava aqui, mas eu não saía para poder vender. O cara vinha, eu quero uma chave de fenda. Eu pegava a chave de fenda, quanto é que é? Tanto, ele me dava o dinheiro, botava o dinheiro no caixa e entregava a chave para ele. O mais próximo de vendedor que eu cheguei. Né? E eu não ganhava comissão. Então, quando ele falou a comissão, caraca, velho, eu já ouvi falar de comissão. Eu já conheci o Flávio.
Falei, tá, então quer dizer que eu posso fazer. É a forma de pensar, é a mentalidade. Agora, imagina, pô, comissão, velho, salário. Pô, isso vai dar ruim, cara. Eu ganhava 6 mil, ganhava 12 mil, vou ganhar 6,5. Não, vai dar errado, vai dar errado. Eu não vou conseguir pagar minhas contas. Não, eu não mereço isso, não. Eu mereço mais, pô. Eu mereço ganhar mais. É tudo forma mental. É como que você enxerga as coisas, é como que você pensa. Muitas pessoas me chamaram de maluco. Muitas pessoas chamaram o Flávio de maluco. Ele conta essa história. Ele conta assim: quando eu falei pra minha família que eu estava vendendo relógio, os caras me chamaram, pô, o Flávio entrou pra Marinha, tinha tudo pra dar certo, virou vendedor de curso de inglês. O cara abriu a escola com um cheque especial de 20 mil. Alguns anos depois ele vendeu ao WhatsApp por quase R$ 1 bilhão. Imagine se ele tivesse a mentalidade, na época lá, quando ele viu a apresentação do curso de inglês, né? Quando falaram pra ele assim, ó, você pode virar diretor comercial, você pode ganhar mais de US$ 7.000 por mês se você fizer isso, isso, isso e isso. Bater as metas assim, assim, assado. Tá vendo como que a preparação mental é totalmente importante? Porque você pode estar diante de uma oportunidade e você não sabe. No meu caso, eu não sabia o que ia acontecer. Eu queria uma coisa e eu ganhei outra. Na época, eu tinha medo de ser um cara genérico, uma trade, um cara que trabalha com exportação, né, importação, ele depende muito do cliente dele. Então o cara hoje quer comprar uma máquina, amanhã tem outro cliente que quer comprar bolsa, outra vez o cara quer comprar roupa, aí tem um outro cliente que quer comprar panela. Cara, é igual pato, né? Faz de tudo um pouco e não faz nada direito. Eu tinha esse medo, eu tinha vi algumas referências aqui na China quando eu comecei a minha história trabalhando com comércio exterior, vendo pessoas quebrando por ser assim. Né? Eu vi brasileiros, inclusive o primeiro escritório que eu trabalhei fechou por conta disso. Né? Ele era bem genérico. Os clientes foram diminuindo, né? Então ele teve que fechar o escritório. E eu tive esse medo. Antes de eu ter o meu escritório, eu tive esse medo. Então, eu fui no caminho, buscando ali algumas coisas, apareceu essa oportunidade das semijoias, né? Só que o cara me ofereceu basicamente a metade do que eu já ganhava. Do que eu já ganhava. Só que eu tava atrás de quê? De melhorar o meu mandarim. Eu tava atrás de me aprofundar numa profissão e aconteceu. Então, se você pegar toda essa história desde o começo, do exercício mental, da forma de pensar, a história do Flávio e o que eu acabei de contar aqui, você certamente, se você é ser humano, você vai se ver em algum momento dessa história. Porque tudo que nós fazemos, nós pensamos primeiro. Existe uma oferta para você e você pode pegar essa oferta e pensar assim, caraca, essa oferta de trabalho, de alguma coisa, ah não, mas eu mereço mais. Ah não, eu quero trabalhar de segunda a sexta somente. Eu quero trabalhar próximo de casa porque eu não quero ficar 2, 3 horas, então não vou não. Tem alguns momentos na vida que nós precisamos se ferrar um pouquinho, trabalhar a mais, fazer mais, para na frente você colher um pouco. Eu finalizo com a história que vem na mente agora do William. O William é um brasileiro que estava aqui, na China. Já falava inglês, já falava chinês. Era músico, como eu. E eu fiquei feliz com uma ligação dele. Eu tava lá na fábrica, ele me ligou, pedindo algumas dicas. Porque ele tinha arrumado um trabalho, um emprego, numa fábrica de semijóias. E era justamente o tipo de fábrica que eu trabalhava. Por isso que ele me ligou. Ele, cara, tô trabalhando aqui, não sei o que, papapá. O cara me deu um fixo. Eu perguntei o fixo pra ele, ele falou mais ou menos uns 10 mil, se eu não me engano. Acho que não, acho que foi 12 ou 13 que ele negociou o salário e tal, não sei o que. Eu falei, cara, você tá começando muito bem, velho. Eu comecei com 6,5, né? Só pra finalizar minha história, eu entrei nessa fábrica ganhando 6,5, mas em um ano eu tava de carro zero. Ou seja, eu tava ganhando mais de que 40, 50, 60 mil mês com a comissão. Entende? Então, só para finalizar essa questão aí da parte das semijóias. Então, o William, quando ele me falou essa questão, eu falei para ele, cara, você tá bem, velho? É um mercado gigante, esse mercado de semijóias é um mercado gigantesco.
É um mercado que você mesmo pode fazer o seu salário. Eu não dispensaria, não, mano. Eu ficaria na moral, eu me aprofundaria, entendia mais sobre vendas, como que você pode galgar mais clientes. Não foca no salário agora, você continua tocando. Então, você tá trabalhando próximo de casa. Pô, o cara ia de moto pra casa, pro trabalho, era no mesmo bairro que ele morava, na mesma região ali. Então era próximo pra ele. E eu dei essa dica pra ele. É, acho que o cara, pra não mandar ele embora, que a situação não tava muito bem, ele não tava se desenvolvendo tão rápido, né? Propôs pra ele, ó, eu vou diminuir o seu salário, mas eu quero te manter aqui. Acho que foi mais ou menos essa história. Foi mais ou menos assim. E ele falou: não, não, eu só fico se for ganhar tanto, tanto. Ele tinha uma experiência na China, ele já tinha ali, já falava mandarim, já falava inglês, então ele, não, não sei o que, eu preciso ganhar isso aqui. Acho que foi mais ou menos essa história. Ele pegou e saiu dessa empresa. Veio a pandemia, ele teve que voltar pro Brasil, ele voltou pro Brasil e tá no Brasil até hoje. E provavelmente, eu fiquei sabendo que ele tá trabalhando agora junto com a equipe da BYD, né, da BYD no Brasil. Mas acho que isso é recente. Ou seja, ele foi para o Brasil em 2021. Ele ficou de 2021 até 2024, provavelmente, trabalhando no Brasil, ganhando mais ou menos a média brasileira. E ele ganhava aqui muito bem. Então, essa história que eu estou contando é para você ver como que o modelo mental, a forma de você pensar e enxergar a médio e longo prazo, pode te ajudar e muito. Se você não assistiu o episódio que eu gravei lá, comece pelo que você tem, assista esse episódio. Comece pelo que você tem. Olha a volta que eu dei na minha vida profissional. Eu comecei por um caminho, fui para um outro, e do outro eu fui para outro, nada a ver. Comecei a trabalhar com importação, de importação para trabalhar com semijóias. Primeiro para depois voltar a trabalhar com importação, porque eu era um vendedor na fábrica de semijóias, né? E como que eu linkei a parte das semijóias com a importação? Porque a semijóia estava na China, para ela poder chegar até o Brasil, precisaria ver a importação. Aí foi onde que eu voltei para o meu conhecimento de importação, tive que ensinar os meus clientes como que era a importação, porque eles precisavam fazer que esse produto chegasse até o Brasil. Me especializei mais ainda em importação, ganhei duas coisas. Eu ganhei o mercado de semijóias e me especializei em importação. Mas olha a volta que eu dei. Tudo isso porque eu mantive esse pensamento, a mente mais aberta. Li bastante, tive alguns mentores e é que eu indico que você faça, tá? Bom, é esse assunto que eu gostaria de discutir com você. Cuidado para você não se degolar, tá? Olhe bem ali o tipo de pensamento que vem na sua mente. Mantenha o pensamento negativo longe da sua mente, porque você não controla os pensamentos que vêm na sua mente. Mas você controla se você vai manter eles na sua mente ou não. Se vir um pensamento negativo, pô, vai dar errado. E você fica, porra, realmente vai dar errado, vai. Pô, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. Cara, e se não der certo, cara, se eu não conseguir pagar lá as contas lá, eu preciso pagar a conta. Se você manter esse tipo de pensamento, ou seja, manter, o pensamento veio. Se você manter, vai ser complicado você conseguir desenvolver algo ali pro seu crescimento. Agora, se o pensamento negativo vir, pô, vai dar errado, vai dar errado. Se você, opa, vai dar errado, não. Cancela, 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 cancela. Não vai dar errado, velho. Eu vou fazer de tudo pra dar certo. Como que eu faço pra dar certo? Aí as coisas vão começar a andar com muito mais facilidade, uma velocidade absurda na sua vida. Pratica isso. E como sempre, de praxe, se esse episódio de praxe, se esse episódio fez sentido pra você, se esse é um tipo de conteúdo que você gosta, se inscreva no canal, porque toda semana eu libero um vídeo falando sobre esse tipo de assunto, desenvolvimento, mentalidade, crescimento, como compartilhando as minhas experiências, tanto pessoais, tanto experiências que eu aprendi com mentores, como o T. Harvey, como Flávio Augusto. Eu não sei se a pronúncia do nome desse cara tá certa, mas enfim, o cara que escreveu O Segredo da Mente Milionária, Thiago Nigro, Natália Arcuri e como outros aí. Então eu venho compartilhar de tudo que eu venho aplicando, tudo que vem dado certo na minha vida, principalmente para pessoas como você, que vem de comunidade,
pessoas que vêm de áreas com menos recursos. Foi exatamente da onde eu vim. Eu sei como é que é morar nesse tipo de local, estar envolvido em ambientes que não te ajuda a ter conhecimentos ou acesso às informações, mesmo nós estamos na era da informação, a grande maioria das pessoas tem isso aqui na mão. Se você está assistindo esse vídeo porque você tem acesso à internet, mas mesmo com isso, a falta de direcionamento, como, por onde começar, então isso eu senti muita falta. E o meu compromisso aqui é justamente compartilhar isso com você, para que você possa ter a escolha de fazer ou não fazer. Na época, eu não tive tanta escolha porque eu não tive acesso a esse tipo de informação. E o que me motiva hoje a gravar esse tipo de conteúdo é justamente dar a oportunidade para as pessoas ter ali a questão da escolha. Fazer ou não fazer. É como que Deus fez com a humanidade através da Bíblia. Tá aqui a minha palavra. Você pode ouvir ou você não ouvir. Você pode seguir ou não seguir. Então, é uma questão de escolha. Se inscreva no canal, dá o like se você curtiu, compartilha com quem você acredita que precisa ouvir essa mensagem e eu te vejo no próximo episódio.